Estamos aqui começando mais um Talkback e na nossa mesa temos uma convidada especial. Esse mês de maio tá muito especial, mês das mães, e nós trouxemos aqui mais uma inspiração de mãe, de mulher, de esposa de pastor. Quem está conosco, Samila? Quem será? Está conosco hoje, para minha alegria, a nossa pastora, irmã Elenay, a minha mãe, a coordenadora também da UFAD PG, né, União de Mulheres aqui de Ponta Grossa. É um prazer receber você aqui. A paz do Senhor, pastora. A paz do Senhor, que alegria estar juntamente com vocês e com todo o público do podcast. Exatamente, tem homens, mulheres, da MADES, isso mesmo. Da MADES, né? Isso. Com a responsabilidade do presbítero Cleiton, né? Com o nosso pastor Altair, juntamente com o pastor Altair, fazendo esse lindo trabalho aqui em nossa cidade. Nós louvamos a Deus pela vida de todos vocês. Amém, amém. Glória a Deus. E nada como as filhas entrevistando a mãe. Viu só? Sua filha adotiva. A minha filha do coração, né? A mãe espiritual, né? É a mãe espiritual. Esses dias até encontramos um irmão ali na igreja e ele perguntou se ela era minha filha. E eu disse a ele, é a minha filha do coração. Ele saiu pensando que ela é a minha filha adotiva mesmo. E né? A minha filha do coração, nossa que bênção. Filha. E nesse ministério, né, vai tendo muitos filhos na caminhada, né? Muitos filhos. Eu vejo assim que são muitas pessoas que procuram para oração, para aconselhamento, né? Então, assim, vamos iniciar já esse podcast com você contando para nós, irmã Elenay, como foi essa trajetória, né, de assumir, se ver como a esposa do pastor e também a maternidade nesse tempo. Você tem, né, eu de filha, tem mais uma filha, minha irmã Jéssica, que está gestante agora também, né? Então, você já é avó também. Como é que foi o início? Porque quando vocês assumiram a primeira igreja, você estava gestante, ainda uma moça, né? Muito jovem, gestante, assumindo o primeiro compromisso. Como que foi para você? Sim, nós casamos muito cedo, né? E assumimos realmente a nossa primeira igreja. Eu tinha 18 anos, gestante da Samila. E já começamos ali o nosso trabalho ministerial. E foi uma bênção, né? E tudo é com oração. Eu lembro que a nossa primeira igreja, quando nós assumimos, foram 60 horas de oração. E eu, gestante, levantávamos nas madrugadas, e íamos madrugadas, e à noite, após a meia-noite, estávamos ali novamente em oração. Então, é na oração que nós fomos aprendendo, né, a vida com Cristo, e fomos seguindo, né? E assim, tive a Samila, assumimos outras igrejas, tive a Jéssica, veio a Jéssica 5 anos depois, né? Nosso bebezão, que agora a Samila falou, está grávida, né? Trazendo para nós mais um neto. Então, nós somos felizes, né? Por essa família que estamos construindo, e essa caminhada foi totalmente juntamente com a igreja, né? Então, assim, assumindo a igreja, me profissionalizando também, indo para o trabalho e família e igreja. E não foi sempre fácil, né? Porque, assim, eu lembro de algumas histórias de vocês estarem contando que você pegava alguns ônibus, ia de bicicleta para a igreja. Como que foi isso? Sim. Esse início, né? Esse início foi assim, quando nós casamos, então o primeiro trabalho que nós assumimos mesmo, como casado já, eu tinha realmente 16 anos. Nós assumimos, então eu tinha 16 anos e nós casamos e assumimos o trabalho de criança, porque não tinha trabalho de criança há 39 anos atrás nas igrejas. E eu fazia magistério, então o meu sonho era ser professora. E por que não ser uma professora na igreja, né? Então eu vi aquela lacuna ali aberta e nós fomos falar com o nosso pastor sobre esse projeto de trabalhar com as crianças. Ele deu 30 dias para nós. Para mim foi 4 segunda-feira, porque tinha ensaios na igreja e aquelas crianças ficavam correndo no pátio. Eu vi aquilo e falava, temos que fazer algo por essas crianças, ensinar a palavra. E nós começamos ali. E também começamos com oração. E foi na oração, ensinando aquelas crianças,
E no último culto que nós fizemos com essas crianças, muitas receberam o batismo com o Espírito Santo. Glória a Deus. Foi assim muito lindo. Aí os pais entravam naquele culto e não teve hora para acabar aquele culto, sabe? Era igual formiguinhas, aquelas crianças se juntando e se separando, e o pai se separava e se juntava. Então isso foi marcante em nosso ministério. O primeiro trabalho foi com criança, que muitas vezes falamos que a criança é o futuro. Não, a criança é o presente. É o presente que Deus nos dá para cuidarmos, ensinarmos a palavra de Deus. E depois que assumimos a primeira igreja, como falei, né, que estava gestante da Sâmela, e começamos aí a nossa caminhada ministerial realmente, né, assumindo são 14 igrejas que já passamos, né, nesse tempo. Legal. E como que a senhora conseguia conciliar, né? Casa, trabalho e ministério, família, esse combo todo, como que a senhora lidava? Olha, Mayara, até hoje eu olho para trás muitas coisas que já passei e fico pensando como que eu passei por tudo isso, né? E realmente a gente passar com Cristo se torna tudo mais fácil, mais leve, né? E é com Cristo que nós passamos, né? E então eu voltei a estudar. Mesmo tendo as meninas, eu voltei a estudar, encontrei ali uma amiga muito querida em Foz do Iguaçu, que via que eu estava assim, perdida, né? Quando eu mudei para Foz do Iguaçu, eu fiquei ali meio perdida, e essa amiga falou, não, você tem que voltar a estudar, porque meu sonho era ser professora. E eu até então tinha parado, né? Porque daí nasceu as meninas, fiquei longe da família, então parei o magistério. Aí, quando voltei a estudar, ela falou assim, não, volta a estudar. Vamos, eu vou ajudar você a fazer tua matrícula. E voltei a estudar. Me preparar para que eu queria, né, ser professora. E foi quando eu me formei, né, no magistério, e mudamos para um bairro que também não tinha escola. E um bairro, assim, muito distante do centro. Então, não tinha nem escolinha secular, não tinha. E eu falei, eu quero montar uma escola aqui. Fomos novamente aos nossos pastores, né? E eles falaram que não era um projeto naquela época para a igreja. Mas o pastor Altair sempre, né, me incentivando em tudo, falou, não, eu tenho, na época acho que era R$300. Você consegue fazer com R$300 montar uma escola? E Deus é tão lindo que mudou-se uma professora para aquela igreja, para a nossa igreja, para o nosso bairro. E eu comentei com ela, falou, vamos. E alugamos uma casa pequenininha e ali nós começamos aquela escola sem ter Tinha nada. alunos, né? Tinha alunos. E as mesas foram feitas de portas que tinham sido trocadas da igreja, né? Meu tio pintou, foi o tio Ademir? Foi o tio Ademir. Meu tio pintou aquelas portas e a gente fez as mesas. E a gente olha, né, mãe, pra trás e fala assim, será que nós matricularíamos as crianças? Porque era muito simples o lugar, né? Uma escolinha, uma casa muito simples. E só que as crianças passavam ali na frente e elas queriam entrar. E faziam com que os pais entrassem naquele lugar. E fomos assim, conseguimos vários alunos. E no próximo ano, isso nós abrimos lá em setembro. Quando foi em janeiro para fevereiro, já tive que alugar uma outra casa maior, porque os alunos aumentaram. E aí já comecei a trabalhar com a documentação, né, para que essa escola fosse uma escola registrada no núcleo em Foz do Iguaçu como escola evangélica. Que bênção. E o Senhor nos deu essa graça. E tudo isso ainda dirigindo igreja, sendo a mãezinha das meninas, né? Esposa do pastor. E o Senhor foi nos dando graça. E aquilo que eu pedia para o Senhor apenas uma sala de aula, Ele deu além daquilo que eu imaginei, daquilo que eu pensei, que foi uma escola. Então, foi muito lindo que conseguimos registrar essa escola em Foz do Iguaçu. E com certeza muita experiência lá dentro, né? Muitas experiências, muitas transformações de vida. Hoje nós temos pastores, nós temos cantores, temos ministros de louvor, todos que saíram daquela escola. Glória a Deus. Chegamos a colocar 450 alunos e pais na paróquia, porque a nossa igreja não tinha espaço, então nós alugamos a paróquia, né, o salão
de festa, né, da paróquia para fazer os cultos de formatura. Eu fazia cultos de formatura. Olha, palavra então, pastoral, né? Não, era um culto de formatura. Mesmo. Então, era o coral, as crianças cantavam como coral, teatro. Então, assim, é uma coisa muito linda. Além do que pedi, imaginei, o Senhor nos deu. Glória a Deus. E depende do propósito, né? Tudo que a gente pede para Deus, se Ele estiver no propósito daquilo que Ele nos chamou para fazer, Ele nos concede. Nos concede, além do que pedimos e imaginamos. Glória a Deus. E assim, uma coisa que sempre me chamou muita atenção na sua maternidade mesmo, né? Que você sempre levou a gente pra tudo. Nunca teve isso de, eu não vou porque meus filhos dão trabalho. A gente ia em tudo. Eu lembro que a gente ia no círculo de oração, você fazia IBADEP, você me levava no IBADEP. Eu, inclusive, comecei a aprender a Bíblia, fazia prova, fazia né? Até a prova. Aí, se não desse a prova para ela, tinha que dar uma provinha para ela Exato. também. E aí, na escola, a Jéssica estudava daí na escola, né? Que ela era pequenininha, eu ia junto, ajudava na cantina da escola. Então, tudo sempre que ela foi fazer, a gente sempre sentadinha do lado dela na igreja, né? Ali, assistindo o culto, onde ia, vou no culto em tal lugar, a gente ia junto. Não tem carro, vamos num carro de outra pessoa, vamos junto, sabe? Nunca deixou a gente pra trás, né? Eu imagino que não tenha sido fácil, né? Mas hoje muitas pessoas colocam uma limitação nisso. O que você tem pra dizer, assim, pra essas mães que estão nos assistindo, da importância de carregar, de ter os seus filhos ali do lado? Os nossos filhos são como flechas na mão do Senhor. Então, se nós não levarmos eles até a Cristo, né, como que vão crescer, né? Então, eles têm que crescer com exemplos também da nossa vida. E, realmente, eu levava elas, Maiara, até vou contar, Maiara, aquela história, uma história bem cômica, pode-se dizer, né? Diferente. E em uma dessas visitas, o pastor estava viajando e chegou um telefonema que a esposa de um irmão da igreja tinha falecido. Você lembra, Samela? E eu fui até lá. Naquela época eu não dirigia, liguei para o tesoureiro, falei, me busca aqui, me leve na casa da irmã, para nós vermos o que precisa, como que estão lá a família, fazermos uma oração por eles. Mas eu chegando lá, eu deparei com uma situação muito triste. Ela estava naquele caixão, toda desarrumada, até a sua roupa toda desabotoada, e eu me compadeci muito com aquilo, falei, Senhor, o que eu vou fazer? E falei para aquele irmão, me leve na floricultura da cidade, que eu não conhecia, tinha poucos meses que tinha chego na cidade, e ele me levou até a floricultura. Chegando lá, eles falaram, olha, é tanto para fazer isso, tanto para fazer aquilo. Eu falei para ele, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho coragem. Aí ele falou, então entra aqui. E me levou lá para dentro e me ensinou a fazer todo o preparativo, né, para arrumar aquela pessoa. E me deu a quantia que eu tinha em dinheiro, dava para 6 flores. E o restante ele me doou. E eu cheguei na casa com as 2 junto comigo. Pedi licença a todos que estavam na sala. Então, assim, é um discernimento que o Senhor vai dando, né? Experiências. Eu pedi que todos se retirassem e pedi para aquela família, né? Para as filhas trazerem todas aquelas roupas, aparatos, e preparei aquela irmã, sabe? Deixei ela toda penteada, toda linda. E quando a família entrou naquela sala, eu lembro que eles choraram muito em ver a mãe, né? Toda arrumada, mas as minhas filhas estavam ali comigo, sentadinhas. Elas eu não coloquei para fora, não. Eu falei, não, vocês vão ficar sentados nesses banquinhos, né? Já aprendendo ali, né? A humanidade, a sentir a dor do outro, né? E é assim que nós fomos vencendo. Sempre, né? Em todas as casas, todas as visitas, como a Samela falou, levamos elas em tudo elas estavam conosco. De tudo. Onde ia, é o que o irmão está servindo, vocês vão comer, né? E elas sempre foram criadas, e os irmãos sempre falam, nossa, como elas são queridas, os mais idosos, com todos, né? Então, elas foram criadas, ensinadas, né, para servir ao Senhor realmente, são obreiras do Senhor Jesus. E eu louvo a Deus pela vida, pelas filhas, né, que o Senhor nos deu. Glória a Deus. E essa história, eu só olho para ela como o amor, né? Isso é o verdadeiro amor, você se compadecer, se colocar no lugar do outro, né? E não
E o exemplo arrasta, né? Você olhar aquilo, não precisava dizer nada, né? Mas só de estar olhando aquilo, você já está aprendendo, né? E os nossos filhos, eles aprendem observando, né? Isso. Então, por isso que você deve levar, né? Os seus filhos. Sempre levar os seus filhos. Para ver o que você está fazendo. É o teu exemplo que vai ensinar, né? Isso, a caminhar com Cristo. Eu sempre digo que a fala é importante, mas se a fala não caminhar com aquilo que você faz, ela não adianta de nada, né? Na maternidade é muito isso. Você precisa falar e agir da maneira. E muitas vezes, na maioria, a ação ainda fala mais do que as palavras. Porque as palavras, às vezes, elas se perdem, né, ali no ouvir. Mas aquilo ficou registrado, né? Eu tenho muitas imagens registradas na minha memória, e essa é uma que eu carrego até hoje, né? Que eu tive registrada ali, porque eu sempre estava junto, né? Então, a gente via isso, a gente via o cuidado com os irmãos, o amor, né? Pelos irmãos, porque assim, nós passamos muitos anos, né, mãe? De um trabalho missionário, assim, muito difícil, né? Como é o trabalho missionário. Então, assim, tinha lugares que era ônibus, era carro emprestado. Até a Jéssica mesmo, né? Quase nasceu num carro emprestado, porque não tinha um carro para ir na maternidade, né? A Jéssica mesmo, quase nasceu dentro de um Fusca. Meu Deus! Então, assim, a gente estava sempre ali envolvido com as pessoas, né? E sempre tinha o cuidado de Deus em tudo, né? Em tudo. Você via, assim, o Senhor preparava provisão. Pessoas, né? Para estar nos ajudando e nos cuidando também. Então, o Senhor nunca deixou faltar nada, mas era tudo no limite dele ali, né? Mas ele nunca deixou faltar nada em nossa vida. Era o maná de cada dia. E realmente o maná de cada dia. Tanto é, Maiara, que quando fomos para Foz do Iguaçu, nós fomos morar num apartamento, eram 3 andares, nós morávamos no primeiro, e embaixo tinha um restaurante. E realmente, tudo que sobrava naquele almoço, que era um restaurante comercial mesmo, de uns irmãos, né? Eles nos mandavam. Então, eu comia macarrão com carne, né? Muitas vezes, né, filha? Aquele feijão, né? Você lembra? Eles mandavam, então, assim, mandavam. Então, aquilo era uma provisão de Deus. Porque quando nós assumimos integralmente a obra do Senhor, nós deixamos trabalho, deixamos profissão, né? Quando eu contei da escola, isso já foi, né, 2 anos depois que já estávamos em Foz, né? Mas na chegada mesmo, para deixar tudo para trás, né? Então, assim, o que a gente pagava de condomínio em São Paulo, nós fomos ganhar de salário. Abrimos mão realmente de tudo. Então, era a provisão de cada dia. E até a escola. Mas foi seu segundo empreendimento, né? Porque tem um que vocês não sabem, ela tinha loja. Eu tive um brechó. Mas o brechó em Foz é bem diferente dos brechós aqui, né? Que são organizados e tal. Chegava os fardos, né? De atacado. E nós íamos juntos cedinho, né, mãe? Pro brechó. Dormia nos sacos de roupa que chegava vinha de São Paulo, né? São Paulo. E assim... 3, 4 horas da manhã a gente levantava para ir tirar Era um trabalho que dava para conciliar, né? Você olha bem cedo, porque essa igreja que estava na época do Jardim América precisava de muitos cuidados mesmo, né? E aí ela trabalhava bem cedinho para não faltar nos cultos, para estar ali. À tarde, no círculo de oração, às 2 horas, a gente estava lá. Fechava Por isso que ela gosta de fazer bazar na igreja, irmãs, estão entendendo? Mas olha só o exemplo. Por isso que a Samela fecha aos domingos. Porque eu fechava o bazar, o brechó, para ir para o círculo de oração. E o pessoal falava, mas esse horário é a hora que vem mais pessoal principalmente era internacional, né? Argentina, eu atendia Argentina e Paraguai. Eu falava, não, esse horário eu tenho um compromisso com o Senhor. Então, e elas iam atrás de mim. E muitos vizinhos, lá era muito quente, até balançava a cabeça assim, essa mulher é doida. A pé, com 2 crianças, uma rampa, uma subida, e eu levando as 2, sabe? E passava de tarde. Quando era 6 horas da tarde, nós tínhamos um culto, Samela, você lembra? Lembro. Um culto com a irmã Albarina, né? Lembro dela também. Era um culto que nós atendíamos pessoas que trabalhavam nas lojas próximas, porque lá era como chamada a Ponte da Amizade, então nós tínhamos muitos comerciantes, né, e muitos trabalhadores que não tinham outro horário para ir ao culto, e nós tínhamos aquele culto das 6 horas da tarde. Então, muitas vezes nós íamos 2, 3 vezes à igreja aberta para ter o culto
com os empresários, com os colaboradores. Era um culto diferenciado, uma oração de libertação, de cura. E temos muitos testemunhos também desses cultos, que foram lindos. E elas sempre envolvidas comigo. Glória a Deus, isso aí. Abraçando a todos, né? A todos. Olhando com um olhar diferente para todos, né? Para todos. Acho que tem igreja que olha meio para público, né? Mas Deus, ele vem olhando para todos, né? Eu vim para todos, né, Jesus? E isso é um exemplo, né? De olhar para todos, né? Aqueles que não têm a condição de estar no culto naquele horário. As crianças, naquela época que ninguém olhava. Esse olhar para aqueles que ninguém olha, né? Esse é o Jesus, né? Que a gente conhece, olhando para aqueles que talvez ninguém olha, mas o Senhor, ele coloca essa compaixão, esse amor. E é lindo de ver em vocês isso, né? É verdade. Eles têm muito isso, né? E passaram pra gente e passam para outras pessoas, né? Porque eu penso assim que o pastorear é você também ser pai e mãe no espiritual de muita gente. E as pessoas estão sempre nos observando, né? Sim. Eu vinha dizendo até para ela no carro, que ela falou assim, eu não gosto muito de falar assim, né? Ela não é tanto de falar, ela é uma serva mesmo. Ela sempre foi de servir dos bastidores, tá ali organizando tudo, deixando tudo muito bonito. A Mayara trabalha com ela na decoração, sabe, né? Sim. Que ela é bem detalhista, ela gosta de tudo bem bonito mesmo para as pessoas e para o Senhor, principalmente, né? Exatamente. Para que, assim, você chegue e sinta, teve um cuidado aqui, né? Foi preparado com amor para que nós estejamos aqui para adorar a Deus, né? Para todos juntos, né? Por ali. Ele, para ele sempre, né? Sempre. Exato. Para ele. Até teve um episódio que o Cleito contou para mim que ela tava jogando cheirinho na igreja. Pra perfumar, né? Que ela trouxe, né? Eu trouxe lá de casa, vou deixar perfumado aqui pros irmãos entrar. E a igreja está cheirosa. É a casa de Deus, né? A casa de Deus tem que estar perfeita, né? Eu sempre falo que eu posso ir na casa da Sâmela, eu tenho que pensar 2 vezes para me saber a cor do sofá da Sâmela. Na tua casa já foi 2 vezes também, não sei a cor do teu sofá. Mas se eu entrar na porta da igreja, eu vou saber o que aquela igreja está precisando em tudo. Desde uma lâmpada queimada, eu vou olhar, sabe? Eu tenho um olhar assim para que a casa do Senhor ela tem que estar perfeita. Né? O que depender de nós para fazermos é um vidro quebrado, é nada. Zelo, né? Pelas coisas de Deus. Pelas coisas de Deus. Tem que estar tudo em ordem ali na casa do Senhor. Né? Jesus, né, virando as mesas dos cambistas, aí os discípulos olham para ele, o zelo pela tua casa me consome, né? O zelo nos consome por dentro, consome tudo, tira tudo de nós pelo zelo que a gente tem, né? Pelo cuidado das coisas de Deus. E interessante, Mayara, que no meu trabalho, quando deixei de ter a escola, que eu vendi a escola, foi que a escola estava tomando muito do meu tempo. E aquilo começou a me dar tristeza e não mais alegria de eu ir para aquele lugar, porque ela cresceu tanto que era até à noite. Então, aí os cultos já estavam ficando, né, tudo e tal. Aí eu parei de trabalhar, vendi a escola, parei, fiquei acho que mais 1 ano mais ou menos em casa, mas o Senhor disse que eu não estava pronta ainda para assumir o que o Senhor tinha para minha vida. E eu assumi na Secretaria da Educação em Foz do Iguaçu a coordenação pedagógica das creches. Nossa! E o interessante é que fiquei 4 anos lá. E nesses 4 anos, nós nos reuníamos para toda segunda-feira com 7 coordenadoras pedagógicas. Veja só. E agora é o que vocês E agora toda é o que terça, nós quase, temos, né? quase toda terça, nos reunimos com os nossos setoriais aqui. Que coisa, né? Deus não faz nada por acaso, né? Nada por acaso. Toda estação que nós vamos vivendo é um preparo, né? É um preparo da nossa vida, né? Da minha vida, para estar hoje, né? Trabalhando com mulheres, né? Como sempre tenho feito, né? Amo estar no Círculo de Oração. Comecei com 16 anos, né? Já no Círculo de Oração. Então, é por isso que a UFAD PG é
As preciosas de Jesus, viu? São as preciosas. Isso. E de onde surgiu, assim, no seu coração esse desejo, realmente, que não é só liderar, né? Só tá ali, eu sou a esposa do pastor. Você realmente traz as mulheres, né? Você incentiva. Até quando nós chegamos aqui, a irmã compartilhou com a gente, né? Que bom que ela veio, porque ela puxa a gente para estar participando, estar envolvidas, né? Como que nasceu no seu coração, assim, esse desejo? Então, eu não sempre, posso dizer assim, fui essa mulher assim, toda. Você era mais tímida, né? Eu não era falava. mais tímida, não falava e tudo. Mas não só isso. Eu era uma mulher, assim, que eu precisava realmente de um encontro com Deus. E quando, mesmo nascendo no lar cristão, no lar evangélico, né? Meus pais, avós, mas quando eu tive um encontro realmente com Cristo, eu senti que todas as mulheres precisavam ter esse encontro com Cristo. Amém. Então foi aí por isso que eu incentivo, eu busco elas onde elas estiverem, eu falo, vocês precisam ter um encontro com Cristo. E é só ouvindo a palavra. Não é ficando em casa, como nós vimos comentando. Uhum. Às vezes estão com depressão, às vezes, né, uma doença, aí a gente acaba ficando em casa, acaba não vindo mais, é por um olhar. Eu falo assim, quantas coisas nos afastam de Deus, né? Então é por isso que eu incentivo essas mulheres, porque eu realmente tive um encontro com Deus através da nossa pastora, da minha pastora Ivone. A irmã Ivone era uma mulher também de pouco falar, pegar o microfone assim, ela quase não pegava, mas ela não deixava nenhuma mulher ficar assim, 2 cultos que não fosse na igreja, ela estava ligando, mandando alguém ligar. Então eu aprendi muito com ela isso. E foi quando eu tive o encontro com o Senhor, eu falei, não posso ficar parada, né? Eu tenho que impulsionar essas mulheres a ter um encontro com Cristo. E é no agito das águas que é a cura, que é a transformação, é estando, buscando ao Senhor. Não tem outro caminho, a não ser a busca com o Senhor. E é importante, né, nós querermos essa transformação. Porque, Isso. assim, foi interessante que a senhora disse que você já vinha caminhando com Jesus, veio de um lar cristão, né? Mas conhecer Jesus profundamente traz transformação. Não tem, né? Eu sempre falo assim, não tem como nós termos conhecido a Ele e sermos iguais. Tem. Da mesma maneira, né? Uhum. E eu fui uma mulher iracunda, uma mulher briguenta, uma mulher... Nossa, eu era uma mãe muito brava, foi brava, né, Samela? Muito brava. E hoje eu olho para trás, insubmissa. Então, hoje eu olho para trás assim, fico com vergonha daquela mulher sem Cristo, né? Sem real conhecimento do que é ser uma serva do Senhor, né? E hoje... E foi fácil esse processo de transformação? Não foi fácil. Não foi fácil. É uma caminhada, assim, um processo longo. A gente pensa Acho que é para sempre, né? O Senhor vai trabalhando. Isso que eu ia falar, é para né? sempre. Não é um processo assim, eu me entreguei a Cristo, agora eu reconheço que Ele vai, né, é o meu Senhor, é o meu Salvador. E amém. Até né? chegar a Até estatura chegar de varão de perfeito, é só quando nós estivermos no céu mesmo, né? É uma luta constante. Se nós ficarmos um dia sem orar, já... O velho hoje dá uma levantadinha. Já quer dizer... É como eu digo, quer tem pegar que o eu olho, pescoço. que a Samela acorda e fala, Samela morre de novo, minha querida. Morre. Não, porque é difícil, né? Porque é difícil, é uma luta constante contra a carne, né? Então, é um processo mesmo que nós temos que ter a busca constante em Deus. E deixar ser moldado, né? Deixar ser moldado. Se colocar na mão de Deus e deixar Ele... Deixar ao pé da cruz, realmente, né? Deixar em Deus, né? Que Ele nos molde. Exatamente. E esse é um dos fatores que vocês apoiam, né? Vocês, eu digo, o pastor e você, né? No ministério, assim, o Mulher Única, né? Os trabalhos realmente com mulheres, de retiros, né? De encontros específicos, né? Com mulheres. Então, para que haja realmente um encontro delas com o Senhor, né? Um cara a cara, eu sempre falo, tem um cara a cara com Jesus que é transformador. Né? Ter esse cara a cara com Jesus é transformador. E tem muitas mulheres que os maridos estão começando no ministério e elas acham assim, não é para mim, é para ele, Deus chamou ele.
Não me chamou. Passei por isso também, Mayara. Passei, eu queria me esconder, eu falava, não, para o Altair, eu não tenho chamada, eu não prego, eu não canto. Ah, mas eu cantava. Lembra que a Samila falou que eu ia de bicicleta? Nós dois saímos de bicicleta, levando uma caixa de som para fazer os cultos nas casas. E lá eu cantava. Eu cantava os hinos da harpa, tirava os hinos da harpa, e quando eu chamava a sogra ainda para cantar junto. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. Então, eu cantava com ela. Mas resistia, assim. A gente resiste achando assim que não tem, mas todos nós temos um chamado, né? E não é o microfone que é o nosso chamado, né? É estar ao lado do seu esposo, né? É na submissão em Deus. Sendo submissa em Deus, você tem a submissão e você vai compreender o ministério e vai caminhando, né? Auxiliando, auxiliadora, né? Constante auxiliadora ali. Tem algumas, às vezes, esposas de pastor que nós sabemos que elas voltam atrás, né? Assim, elas estão indo e aí, às vezes, vem alguma crítica, né? Ou se sente machucada por alguém e elas desistem, desanimam. E eu sei, né, que você deve ter enfrentado muitas críticas, deve ter se sentido machucada algumas vezes com palavras, às vezes até inesperadas, né? E o que você diria para elas, né? Como prosseguir? Como não voltar atrás? Para quem olhar? É olhar para Cristo. Não tem outro caminho, minhas queridas. É olhar para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, não vamos olhar, porque todos nós somos humanos, erramos. Quantas vezes eu mesmo já taquei pedra, você já tacaram pedra. Então, se colocar no olho, né? Entender os fracos, né? Como que a Bíblia fala? Suportar os fracos, né? E vão suportando uns aos outros e tendo amor. O meu texto áureo é em Gálatas 22, né, que fala sobre o fruto do Espírito. Então, quando você tem o fruto do Espírito, que é o amor tudo suporta, tudo vence, né? Então, você é no amor, não tem outra receita a não ser o amor. E uma identidade bem resolvida também, né? Ajuda. Sim, se você sabe quem você é nele, o que os outros vão falar, não, isso daí não me pertence, porque eu sei quem eu sou em Cristo, que é em né? Cristo, é em Cristo. Isso ajuda muito. Exatamente. E assim, pastora, o que você diria para quem gostaria de encontrar o seu chamado? Porque às vezes, né, a pessoa tá ali e tá sentindo, realmente, como você disse, eu não prego, eu não canto, né? Como a pessoa pode encontrar o chamado dela? Como que você descobriu, né? Assim, eu tô aqui para isso. O Senhor foi te mostrando de que maneira? Então, nós somos sempre muito cobradas, realmente, como esposa de pastores. E como esposa de pastor, eu era muito cobrada por não pregar, por não segurar o microfone, mas eu fui buscar em Deus. Eu orei, eu jejuei 21 dias para o Senhor falar comigo e me mostrar. Eu falei, o Senhor faça com que eu pregue. Eu disse para o Senhor assim, faça com que eu pregue ou me mostre realmente, né, o que o Senhor quer, né, com a minha vida, ao lado do meu esposo. E o Senhor me mostrou em sonho, sabe? Em sonho, foi uma profecia em sonho, que o Senhor falava assim, que Ele queria, da maneira que Ele me fez, com essa timidez mesmo, com essa simplicidade, e que Ele estava me escondendo em Deus. Então, a partir daquele momento, eu falei, amém, Senhor, eis-me aqui, e continuei trabalhando em todas as áreas da igreja e aquietou aquela cobrança, porque era uma cobrança, né, da esposa pregar, porque ou cantava ou pregava. Eu não cantava e nem pregava, e aí? Né? Mas eu sabia fazer algo, eu sabia abraçar. E tanto é que naquela semana que eu estava orando, né, terminando os dias de oração, chegou uma professora e eu sempre preocupei com o próximo. Então, eu tinha montado na igreja, porque eu tinha vendido a escola, né? Mas eu montei na igreja
aulas de alfabetização para adultos. E eu coloquei uma professora, né? Esse projeto ligado ao CBEJA, né? Era que é o EJA, né? Que é o EJA hoje. Então, tudo documentado. E essa professora, ela não era da minha congregação. Então, eu sempre visitava a aula, né? Aí ela falou assim, pastor, irmã Elienay, naquela época, né? Irmã Elienay, eu tenho algo para te entregar aqui. Uma das alunas, ela escreveu o teu nome. Eu perguntei qual o nome que ela queria escrever primeiro. Ai, que lindo. E ela foi a única que não quis escrever o nome dela. Ela quis escrever o teu nome. Porque você é a única que abraça ela nesse lugar, nessa igreja. Porque ela era uma catadora de papel. Então, ela catava e ela deixava o carrinho dela na porta da igreja para ela entrar para assistir os cultos. E muitas vezes, não sei se você lembrou dela, ela sentava perto de nós e as pessoas saíam. Né? E eu nunca saí de perto dela. Eu sempre ficava ali, né? Ela é um ser humano, uma alma para o Senhor. E quando ela me deu aquele papel escrito o meu nome, eu guardava, acho que tem ele guardado. Eu acho que tem, sabia? Tem ele guardado em algum lugar em minha casa. Então, eu sei abraçar. Né? E até algumas vezes o Senhor usou, né? Até quando você falava, eu lembrei de uma vez que você recebeu uma profecia e o Senhor falava assim que através do seu abraço pessoas seriam curadas para que você não deixasse de abraçar, né? E já teve muitos testemunhos de cura também, né? Eu mesmo já ouvi alguém contando que estava com uma depressão profunda e recebeu um abraço, foi como se o Senhor tirasse com a mão ali, né? Um abraço, né? Então, é isso que eu tenho do Senhor, o Senhor me deu, é um abraço, né? O amor pelas almas. Realmente, desde criança, eu fui criada com um pastor que ele orava pelas almas. E eu repetia aquela oração dele. E realmente eu repetia, sem saber realmente o que ele orava. E ele falava, Senhor, me dá amor pelas almas. E eu orava aquela oração, eu achava a oração dele muito linda, e eu orava aquela oração. repetia, né? Eu repetia o exemplo, eu repetia a oração do pastor Cristiano, eu repetia aquela oração, e realmente eu tenho amor pelo ser humano, pela alma. Se eu pudesse abrir assim, colocar dentro da cabeça, né? O que é, né? Aceitar a Jesus, né? O que é servir ao Senhor Jesus. Não é servir a Ele por carro, por comida, por casa, por, né, bens materiais. Não, é servir a Ele pela sua salvação, né? Porque ele que nos preenche por completo. E os braços daquele que abraça é a extensão do braço de Cristo, né? Abraçando as pessoas que ele se importa, né? E quando você pede para Deus colocar esse amor, né? Ele coloca. Ele coloca, e ele colocou. E realmente, como a Samila falou, eu estava falando agora há pouco, nós estávamos num lugar, numa praia uma vez, e na nossa barraca ficou... tinha umas 10 mulheres. E o pastor Altair teve que ficar de lado ali, porque enquanto elas não saíam, né? Compartilhando o coração e oração, né? Essa semana mesmo fica a minha sobrinha ao mercado. E daqui a pouco ela olha para mim e eu tô orando no meio do mercado por uma irmã. Ela me reconheceu. E eu sempre peço na igreja, falo, gente, para mim é difícil reconhecer vocês, mas vocês me reconhecendo na rua, me dê a paz do Senhor, fale comigo, fale de onde vocês são, porque eu gosto muito, eu amo realmente. E ela estava lá limpando o mercado, quando me viu, aí ela, pastor, eu preciso de oração, eu estou aqui com muitas dores, e Deus me deu a graça, eu orei por ela ali, eu e minha sobrinha tia, eu falei, realmente temos que estar preparadas para fazer o ID do Senhor, em qualquer lugar, lugar, na fila de açougue, mercado, banco, em todos os lugares. Já está chegando aí a hora, né, de nós finalizarmos. Estamos caminhando para o final, mas eu queria antes te perguntar uma coisa. Em toda essa sua caminhada, né, tanto na maternidade quanto em frente ali a mulheres, qual foi o maior testemunho, assim, que você lembra e fala, nossa, esse foi um milagre que Deus fez por mim, pela minha família ou pela nossa igreja? Olha... É difícil escolher, né, que eu sei que tem vários. Veio, assim, vários, né? E eu até mandei para Carla essa semana... algo que ela pediu, né, para que escrevêssemos um testemunho, e não há testemunho maior do que nós vemos a nossa
família servindo ao Senhor. Então, quando eu tinha as meninas pequenas, eu via assim, tinha aquela preocupação, né, em ensiná-las no caminho do Senhor. E comentando com outras mães que eram esposas de pastores também, e nós víamos os nossos filhos sendo muito atacados pelo inimigo. E muitos deles, filhos de pastores, não congregavam, não iam à igreja, e aquilo, meu coração ficava, né, preocupado, triste, Senhor, o que devemos fazer? E eu lembro que eu conversei com várias esposas e nós montamos um grupo de oração de mães de esposas de pastores. E nós oramos pelos nossos filhos, vários meses seguidos. Era só pelos nossos filhos ali que nós estávamos orando. E hoje nós temos a alegria, eu tenho a alegria de ver o cuidado de Deus realmente na vida da Jéssica, na vida da Sâmela e na vida das outras também. Então, todos eles estão servindo ao Senhor. Amém. Então, a oração é a chave transformadora. E ela transcende, tempo. Tudo. Transcende. Então, veio lutas, veio barreira, rebeldia dessas meninas. A Jéssica foi mais boazinha. Deixa para um outro, deixa para um outro. Não vamos entregar, né? Eu dei um pouco de trabalho, né, mãe? Mas foi na oração também que você venceu, né? Foi na oração que nós vencemos. Nessa época ela já não era mais tão brava, né? Quando eu já estava na adolescência ali, comecei a dar um pouco de trabalho. E ela vencia na oração mesmo, sabe? Ela orava e às vezes eu ia conversar com ela e ela falava, oremos. Ou que ela fala até hoje muito, né? Oremos. Ou ela me mandava uma mensagem, às vezes na metade do dia. Até eu compartilhei com ela isso só depois de adulta, né? Que teve um dia, eu lutei muito tempo contra a vontade de tirar minha vida, sabe? Eu pensava que eu só tava dando trabalho, que a minha vida não valia a pena, e um dia ela mandou uma mensagem pra mim, num momento assim que eu estava decidida que eu não queria mais viver. E ela mandou essa mensagem dizendo assim, eu deixei sopa pra você, te amo. E essa mensagem, toda vez que eu como sopa, eu lembro dessa mensagem, porque eu não falava pra ninguém o que estava dentro de mim, e essa mensagem fez com que eu pensasse, meu Deus, a minha mãe me ama. Como eu faria isso com ela? Não pensei nem em mim. Naquele momento eu não posso nem mentir, porque eu não pensei nem em Deus, em perder a minha salvação, mas eu pensei na minha mãe. Então, você, mãe, né, que está nos assistindo nesse momento, eu sinto realmente do Senhor de compartilhar com você. Não desanime, não deixe de orar pelos seus filhos. Não importa o que você esteja enfrentando nesse momento, ainda que o cenário seja um dos piores, né, que você estava esperando uma melhora e teve até uma piora no que seu filho está fazendo, nas atitudes, prossiga orando. Com amor e perseverança, né? Porque eu estar aqui hoje realmente amor, é um longo testemunho, sabe? Então, Deus responde as orações de uma mãe, não é verdade? Deus responde as orações de uma mãe. Mães de joelhos. Filhos em pé. Né? Amém, glória a Deus. Que alegria, né? Que bom. E aproveitando, pastora, tá chegando o nosso congresso da UFAD PG, né? Nós estamos bem ansiosos, vai ser uma bênção. No passado foi maravilhoso. Quantas mulheres nós estamos esperando participando desse congresso? Eu quero umas 1.500 mulheres. Glória a Deus, eu creio, nós veremos. E os ensaios já estão sendo uma bênção, né? Dia 12 agora, próxima sexta-feira, temos o último ensaio. Está sendo uma bênção, todos os ensaios estão parecendo o culto já de congresso. Segunda, dia 12 na segunda, né? Tá. Segunda. Na sexta é o da sede, dia 12 na segunda o geral. É o geral. Então, você que vai estar assistindo, né, participe. E o congresso, quais são os dias? Já aproveita e deixa a informação. Dia 19 e 20 agora de maio, segunda e terça-feira. Então, será o nosso congresso. Teremos a Eliane Oliveira, que canta Gideões e os 300, e a Sheila Xavier, uma missionária também abençoadíssima do Senhor, estará ministrando. Eu creio que será uma bênção, né? Esses 2 dias das mulheres. Todas as idades, né? Todas as idades, né, Maiara? Que podem participar do círculo de oração. E a UFAD PG é a união feminina, né? Da Assembleia de Deus aqui em Ponta Grossa. Então, é para todas as idades, né?
tem muitos testemunhos sendo gerados nesses trabalhos, né? Porque não é só esse congresso em si, mas nós temos tido muitas consagrações com pregadoras do nosso campo, né? Com as cantoras daqui. Aqui é um celeiro, né? De gente boa, abençoada. Então, nós temos já vivido muitos testemunhos nesse tempo, né? E quando vem o congresso, ele ainda é mais ainda, né? O congresso é uma gratidão, Exato. né? Fazemos o congresso com uma gratidão de tudo aquilo que o Senhor já fez durante esse um ano, né? Então, nós temos assim, só esse ano nós já tivemos 496 mulheres ouvindo a palavra de Deus no culto no mês de março. Que não eram cristãs, cristãs. Glória E 67 aceitaram Jesus, uma já se batizou. E agora, no mês de maio, continua-se o nosso projeto, que é Mais uma Mulher para Cristo. Se cada mulher tiver o compromisso de levar mais uma mulher para Cristo em um ano, quantas mulheres? Que bênção, né? Que lindo. Então, eu deixo também esse apelo a todas as mulheres, né, cristãs, independente de placa de igreja, mas que professam a Cristo como seu único Salvador. Ame uma mulher. Pegue essa mulher para Cristo realmente, né? E leve ela aos pés do Senhor. Ela precisa. Amém. Ter esse encontro com o Senhor. Que bênção. Então, venha fazer parte do nosso congresso, né? Você que está nos assistindo, venha participar também. Será uma bênção, uma alegria para nós ter você conosco. E é isso, né, Mayara? Por hoje? É isso. Eu queria ficar aqui mais ouvindo. Não é? Mais. Gostoso assistir história. Se a gente fosse emendar, né? Tem muito papo mesmo. Que bênção. Mas então, vamos dar tchau. Sim, vamos, pastora, faz uma oração por nós, pelas irmãs, as mães que estão nos ouvindo, né? Abençoa as mães nesse mês agora, para que todas elas tenham o privilégio também, né? De dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Que esse eu acredito que é o sonho de toda mãe, né? Sim, eu deixo um conselho para todas as mulheres, mães, mulheres, e Gálatas, né, 22, que fala sobre o fruto do Espírito. Então, mulher, se você aprender, né, em Deus, o fruto do Espírito, você tem o domínio. É o amor e o domínio. É 9, né? Mas se você tiver o amor aqui que suporta tudo e o domínio para todas as coisas, você terá uma família feliz, com certeza. Amém? Senhor nosso Deus, estamos diante de Ti, Pai, agradecida, Senhor, por esse tempo que podemos testemunhar, Senhor, do Teu grande amor. E neste momento, Pai, eu Te peço uma bênção especial a cada mulher, a cada mamãe, Senhor, que Tu entra nos lares, Senhor, que Tu converta os corações dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Dê a bênção, Senhor, que elas precisam, Senhor, no seio de suas famílias, Senhor Jesus. Nós entregamos, Senhor, todas as famílias da face da terra em Tuas mãos, Senhor, que Tu a criastes, Senhor, para Te servirmos, para Te glorificarmos, Senhor, e que haja, Senhor Jesus, salvação, que haja renovo, que haja cura, que haja transformação, que haja milagres, Senhor, no meio das nossas famílias, Pai. Fica conosco, Senhor, a cada dia. Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Obrigada, pastora, por estar aqui conosco, né, Mayara? Muito obrigada. Obrigada, Mayara. Obrigada, Sâmela. E que Deus abençoe a todas as mulheres. Um feliz Dia das Mães, né? A todas as mulheres. Amém. Isso aí, para você que tá ligadinho, continue acompanhando o nosso Talkback, que nos próximos tem novidades, hein? Tem, é verdade. Tem um projeto bem legal e vai acontecer bastante coisa. Se inscreva no nosso canal, nos siga nas nossas redes sociais aí no Instagram. O Instagram da nossa pastora também vai estar aqui para vocês. E nós nos vemos no próximo episódio. Deus abençoe, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Paz do Senhor.